Muito obrigado. Hoje estamos na lição 4 do nosso princípio de fé, onde vamos falar sobre a Sagrada Escritura. Na lição passada nós falamos sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Então, nós vimos que a essência do Espírito Santo, ela é com Deus e com Jesus. E o Espírito Santo na terra é o representante de Cristo na humanidade. Vem como uma obra de convencer-nos do pecado e também de nos orientar. O Espírito Santo, falamos que também é uma pessoa, porque quando faz o seu trabalho e as pessoas não seguem, ele também se entristece. Ele sente tristeza, porque a sua missão é salvar, ajudar para que a humanidade chegue à salvação. Então hoje, meus irmãos, vamos falar sobre a Sagrada Escritura. Cremos que tanto o Novo como o Velho Testamento da Escritura Sagrada são a palavra de Deus e que esta revela a vontade de Deus. O que Deus quer para o homem, tudo está nas Sagradas Escrituras. Conforme nós lemos no livro de João, capítulo 5, no versículo 39, onde a palavra de Deus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus Cristo. Só as Escrituras Sagradas é que testificam de Jesus. A Bíblia foi escrita por inspiração do Espírito Santo. E isso nós comprovamos 2 de Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, isto é, contestar, para corrigir, para instruir na justiça. Então, nela está contido também todo o plano da salvação, sem que necessitemos de tradições humanas ou outros meios. E isto está escrito em Isaías, capítulo 34, no versículo 16, onde se lê: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas faltará ou falhará. Nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Irmãos, aqui a palavra de Isaías, o Senhor falou. Tudo quando falou nas Sagradas Escrituras acontece. Por quê? Porque Ele ordenou e o seu Espírito vai as ajuntar. Provas de inspiração. As provas da inspiração divina da Bíblia são encontradas na própria Bíblia, conforme lemos 1 de Pedro 1, versículo 10 a 12. Neste livro, essa epístola, encontramos essa salvação foi algo que os profetas não compreendiam inteiramente. Embora eles tenham escrito sobre ela, tinham muitas indagações a respeito do que tudo isso poderia significar. É sobre as Sagradas Escrituras. Queriam saber a respeito do que o Espírito de Cristo estava falando no seu íntimo, pois eles lhes mandava escrever os factos que de lá para cá tenham acontecido com Cristo, seu sofrimento e sua grande glória depois disso. Os profetas
não entendiam muito bem sobre isso, mas pelo Espírito Santo foram instados a escrever. Pois que quando eles escreveram naquele tempo, era muito distante sobre a profecia de Cristo. Mas o Espírito Santo manteve essa palavra firme até o próprio Cristo se comprovar. E eles queriam saber quando e a quem tudo isso iria acontecer. Foi-lhes dito que essas coisas não aconteceriam no tempo deles, e sim muitos anos mais tarde, no tempo de vocês. E agora, o que nós podemos ver, por fim, este evangelho foi claramente anunciado a todos nós. Ele foi pregado a nós no poder do mesmo Espírito Santo, enviando no céu, que falou a eles. E tudo isso é tão notável e tão maravilhoso que até os anjos do céu dariam tudo para saberem mais a respeito disso. Lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3, o seguinte: e nós nunca deixaremos de agradecer a Deus o facto de que, quando lhes anunciamos a mensagem, vocês não pensaram que as palavras que lhes falávamos eram apenas palavras nossas, mas aceitaram o que dizíamos como a própria palavra de Deus, que foi eficaz na vida de vocês quando creram nela, disse Paulo. Então, meus irmãos, vem aqui a pergunta: como foi escrita a Bíblia, a palavra de Deus? Os escritores de Deus escreveram segundo lhes foi ditado pelo Espírito Santo, não tendo eles próprios controle sobre o trabalho. Registraram a verdade literal e os factos severos proibidos são revelados por motivos que nossa mente finita não pode compreender plenamente. Então, aqui isso encontramos escrito no Espírito de Profecia, Primeiro Testemunho Seletos Mundiais, na página 435. Como ler e estudar a Bíblia? Em Neemias 8, versículo 8. Aqui, a palavra de Deus disse: seja a leitura só ou diante dos outros, pronuncie cada palavra distintamente, dando-lhe o sentido correto. E o Espírito de Profecia apoia isto em Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 383. Aqui, o profeta Neemias fala uma coisa muito forte. Seja a leitura da Bíblia para ti próprio, ou você leia para os outros. Pronuncie cada palavra distintamente, dando-lhe o sentido correto, para que aqueles que a ouvem a compreendam e não lhes confundam, porque tem a ver alguma coisa para a salvação das suas vidas e da vida das suas famílias. Por isso, é muito cuidado quando a gente lê a Bíblia para o outro. É preciso ler corretamente, para que ele entenda. E não passar rápido e que ele fique confundido, pronunciar mal as palavras. Ainda Paulo fala, no seu segundo livro, a Timóteo, nessa segunda mensagem de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 7, pondera o que acabo de te dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Isso também, a irmã White fala em educação, no livro Educação, na página 188.
Em Apocalipse 22, versículo 18, disse a palavra do Senhor: declaro a todo aquele que ouve as palavras deste livro: se alguém acrescentar qualquer coisa, ou ao que está escrito aqui, ou diminuir, Deus acrescentará a ele as pragas descritas neste livro. Então, meus irmãos, aqui encontramos o perigo de ler a Bíblia como uma coisa de ciência, ler a Bíblia com rapidez, ler a Bíblia conforme lemos os livros da ciência, porque a Bíblia deve ser inculcada na mente das crianças, na mente dos adultos, como um livro que tende para a nossa salvação. Por isso, tem que ser lido completamente, distintamente, de maneira que as pessoas compreendam o sentido e se revejam através dela. Por isso, queridos irmãos, olhando sempre a Jesus, com os olhos de fé, seremos fortalecidos. Deus fará as revelações mais preciosas a seu povo faminto pela palavra de Deus. Deus até aqui está preocupado como alimentar o seu povo que está faminto de ouvir a verdade. Esse povo está sequioso. Eles verificarão que Cristo é o Salvador pessoal deles. E vão amar a sua palavra. Porque quando se aproximam a Cristo, encontram salvação, encontram liberdade. E cada um fala dos seus erros e luta para os deixar. Ao alimentarem-se de sua palavra, acharão que ela é espírito e vida. E isso animará as suas próprias vidas. Porque vão se transformar em novas pessoas. A palavra de Deus destrói a natureza carnal, a natureza terrena, e comunica nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem ter com a alma como consolador. Quando uma alma se converte a Cristo, fica diferente do que já foi, pois que abandona a vida anterior e passa para uma nova vida. E isso também até a ele próprio admira. E só o Espírito Santo que consegue fazer isso na pessoa. A pergunta é, querido irmão e minha querida irmã, como é que a Bíblia transformou a tua vida desde que a tens nas mãos? E como é que a tens lido? E como é que a tens apreciado? E é necessário que você faça alguma coisa, lendo a Bíblia para seres transformado. Ainda aqui continua. O Espírito Santo vem ter com a alma como consolador. Pela influência transformadora da sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discípulo. E ele torna-se uma nova criatura. O Desejo de Todas as Nações, na página 391. Então, nós temos a Bíblia. Se não nos transformou, então não seremos salvos. E é necessário que cada um reveja a sua vida pela Bíblia, pois que é um elemento indicado por Deus, de jeito que compreendam a sua palavra e a sigam. Mas Deus terá sobre a terra um povo que nenhuma forma parcial poderá fazer com a Bíblia, porque a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões humanas, as deduções das ciências, os credos ou decisões de concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma dessas coisas, nem em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto da fé religiosa. Por isso, não se aumenta nada
não se tira nada, e isso passando por concílios, para dizer que é decisão do concílio. É só ler o que a Bíblia diz. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio claro, assim diz o Senhor. Grande conflito na página 595. Por isso, cada um que tem a sua Bíblia debaixo do braço deve cuidá-la bem, deve a ter bem, porque a norma de vida é para aconselhar, para redarguir, para corrigir. Também a Bíblia enobrece as pessoas. Quando a seguem de corpo e alma, mudam o seu estado de vida. Eles vão ser diferentes porque seguem a Cristo. E eles vão ter uma nova visão sobre o estar neste mundo. Deus nos colocou aqui é para sermos propriedade sua, obedecendo a sua palavra, seguindo e ensinando. Antes de ler a Bíblia, ore a Deus para que o Espírito Santo dirija o pensamento. Não leia a Bíblia como um jornal ou livro de ciência. É preciso cada um organizar tempo para seguir a Bíblia. Tem que organizar um tempo separado. Se é nas famílias, tem que ter em cada lar um horário próprio para estudar a Bíblia. Se de manhã, tem que ter um tempinho junto à família toda e leia um assunto da Bíblia. É que esse assunto, esse versículo, passe pela família por dia todo, cada um se lembra. E à tarde, também deve haver um outro tempo para ler a palavra de Deus, de tal maneira que todos se revejam e a família ficará unida e guiadas pelo poder do Espírito Santo. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, os ouvintes que passaram a acompanhar esse estudo sobre as Sagradas Escrituras, eu espero que Deus abençoe a vocês. Em nome de Jesus. Amém.